Salve, salve galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Biologia Legal. Estamos aqui hoje dando continuidade à série de aulas aí sobre o reino animal. Hoje vou falar um pouquinho sobre os principais filos do reino animal que nós vamos estar estudando durante as próximas aulas. Hoje vou fazer um aparato geral, um resumo geral de cada um desses filos com as suas principais características e nos próximos vídeos nós iremos estudar cada um deles separadamente. Então, antes de falar sobre os principais filos do reino animal, gostaria de pedir para você que ainda não é inscrito aqui no canal Biologia Legal, que se inscreva, ative o sininho para receber as notificações de novos vídeos e não esqueça de deixar seu like e deixar seu comentário também, né, sobre o que você aprendeu, sobre o que você entendeu dessa aula aí nos comentários e, se possível, também compartilhe com seus amigos nas redes sociais. Antes de começar a falar sobre cada um desses filos, vou fazer uma retomada aqui sobre as características dos animais. Características que vão determinar se o ser vivo é do reino animal ou não. Então aqui estão listadas as principais características aí dos animais. Então, muito provavelmente, o reino animal, os animais têm origem aí de ancestrais protozoários coanoflagelados. E aí eles têm umas características gerais, como ser eucarióticos. O que quer dizer isso, ser eucarióticos? Eles possuem aquela célula complexa, célula com núcleo, com organelas membranosas. Os animais vão ser todos multicelulares, ou seja, são formados por mais de uma célula. Então não adianta ele ser eucariótico se não formar um ser multicelular. Por exemplo, nós temos protozoários que têm células parecidas com as células animais, mas são classificados aí como protozoários. Não são animais verdadeiros, porque são formados por uma única célula. Exemplo aí, dos paramécios, que são protozoários. Então, para ser animal, tem que ter aquela célula complexa, eucariótica, vão ter que ser formados por muitas células e, com relação à sua nutrição, à sua alimentação, os animais são heterotróficos. Ou seja, eles têm que obter o seu alimento a partir da ingestão de um outro ser vivo, tá? Então essa é a terceira principal característica aí do reino animal. A outra característica é que os animais vão possuir tecidos nervosos e muscular, possibilitando movimento ativo, com exceção aí dos poríferos, que não vão ter nem tecidos verdadeiros, nem tecidos muscular, nem tecidos nervosos, tecidos de nenhuma forma. Os demais animais possuem tecidos nervosos e tecidos musculares, possibilitando aí ter um movimento ativo. Então isso é uma característica típica dos animais, possuir tecido nervoso e muscular, o que consequentemente vai possibilitar que eles tenham um movimento ativo, com exceção dos poríferos, que são os animais mais primitivos classificados dentro do reino animal. Alguns cientistas classificam eles como parazoários, ou seja, são seres que estariam ao lado do reino animal, não seriam nem animais verdadeiros porque não têm tecidos verdadeiros, tá? E a última e principal característica é que os animais apresentam aí desenvolvimento embrionário, tem a formação de um embrião, tem desenvolvimento de um embrião. Tá? Então essas são as principais características. Vou estar deixando nos cards aí a aula introdutória, onde eu explico detalhadamente as principais características do reino animal. Se você não assistiu ainda, assista, tá? Porque é muito importante essas características, principalmente as características aí do desenvolvimento embrionário. Vamos falar dos principais filos animais. Vamos começar com os dois mais simples. Os poríferos, que é o filo das esponjas, que seriam esses animais aqui, nem parecem animais, mas são, tem células eucariontes, são heterotróficos, só não vão ter tecidos verdadeiros, então eles não têm tecidos verdadeiros. Essa é a principal característica, peculiaridade do filo porífero, ou do filo dos poríferos, das esponjas. E aí, o segundo filo é o quinidária, ou filo dos quinidários, da água-viva, dos corais, da anêmona do mar. Esses animais aqui já vão possuir tecidos verdadeiros e vão possuir no seu desenvolvimento embrionário 2 tecidos verdadeiros,
endoderma, por isso eles são classificados como diblásticos. É o caso da nossa anêmona do mar aqui, né? Onde o peixe Nemo morava, no desenho lá, morava dentro da Nemonêmona, né? Que é uma anêmona do mar, tá? Que é um quinidário. O outro filo, o terceiro filo, é o filo dos plateumintos, né? Ou seja, o filo dos vermes do corpo achatado. Pláteu é achatado, eumintos é vermes, então é o grupo tênias, né? E do esquistossoma, e a característica é que eles vão ser vermes e vão ter o corpo achatado. O quarto filo, né? Principal filo do reino animal é o nematoda, né? O nemátoda. Os nematóides também, né? São vermes aí, só que nesse caso, né? São vermes de corpo cilíndrico, como as lombrigas, por exemplo, a filaríase também, tá? São vermes que possuem um corpo cilíndrico e afilado nas pontas, tá? Já são vermes bem mais complexos aí do que os plateumintos. Os outros dois filos é o filo molusca, que é o filo dos animais que tem o corpo mole, daí o termo molusca, que significa corpo mole, que é o filo dos caramujos, que é o caso aqui, da lesma, do polvo, das lulas, tá? Então, a característica desse filo é que eles possuem um corpo mole, alguns possuem aí uma concha calcária, como no caso aqui do caramujo, né, uma concha calcária rígida. Alguns, como as lesmas, não possuem concha, né, como os polvos também não possuem, e a lula vai possuir uma espécie de concha interna. O outro filo é o filo dos anelídeos, ou filo anelida, né, que é o filo das minhocas, das sanguessugas. Eles recebem esse nome por possuírem um corpo cilíndrico e todo, né, formado por anéis segmentados, tá? Como se fossem anéisinhos, gominhos aqui separando vários segmentos do corpo, daí o termo anelídeo, tá? No caso aqui, nós vamos ter os artrópodes, tá? Que é o caso aí dos caranguejos, da aranha, da mosca, dos insetos em geral, que possui aí um exoesqueleto formado por quitina. Aqui o exemplo de artrópode, né? No caso aqui, o caranguejo marinho, né? O siriguejo lá do desenho Bob Esponja, eu gosto muito, sempre lembro desse desenho, tá? Então, artrópoda, artro significa articulação, e podos, pés, são seres que possuem pés articulados. Então, caranguejo, aranha, mosca, os insetos, a barata, todos são exemplos de artrópodes, né? A centopeia, por exemplo, a famosa lacraia, o piolho de cobra também se enquadra aí, né, como artrópode, ou dentro do filo artrópoda. E aqui os equinoderma, ou filo equinodermata, tá? O termo equinodermos, equino significa espinho, derma é pele, são portadores de espinhos na pele, né? O termo seria, traduzindo o termo aqui para o português, equinodermata significa isso. É o caso aí das estrelas do mar, do ouriço do mar, o pepino do mar, tá? São exemplos aí de animais pertencentes ao filo equinodermata. A maioria são exclusivamente marinhos aqui, esses animais. Tem um vídeo aí onde eu mostro, né, uma bolacha do mar, que é um exemplo aí de equinodermo, né, um parente próximo da estrela. E por último, o filo cordata, que é o nosso filo, o filo em que nós, seres humanos, estamos dentro do filo cordata. Nós vamos ter dois grandes grupos: o grupo dos invertebrados, que são os seres, né, animais aí que não possuem vértebras, como a assídeas e o anfíoxo, e os vertebrados, que são seres que possuem vértebras, tá? Como peixes, os anfíbios, os répteis, as aves e os mamíferos, que é o nosso caso. Então esse é o filo cordata, um filo muito complexo para ser estudado, o qual nós vamos estar estudando aí, né, cada um desses grupos aí separadamente em aulas posteriores, tá? Então, são portadores de uma estrutura chamada de notocorda, pelo menos de uma fase embrionária ou na sua fase
né, adulta, como as assídeas, por exemplo, eles possuem uma estrutura na forma de bastão, geralmente na parte dorsal, né, na parte dorsal do corpo, que dá sustentação ao corpo. Isso é a notocorda. Já nos vertebrados, essa notocorda vai existir apenas durante a fases e períodos embrionários. Depois essa notocorda vai dar origem aí, né, às vértebras, que vai se ossificar formando aí as vértebras, formando a coluna vertebral. É o caso que vai acontecer com os peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Nós somos cordados, porém nós possuímos notocorda apenas no início aí das fases do desenvolvimento embrionário. Quando adultos, essa estrutura dá lugar a uma outra estrutura, né, a coluna vertebral. Então esse é o nosso filo, nós vamos estudar ele, né, em seguida aí, né, finalizando o estudo dos principais filos do reino animal. Então essa foi a nossa aula. Já convido vocês para acompanharem aí a nossa outra aula, onde nós vamos estar falando sobre os poríferos. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, seu comentário. Um forte abraço e até a próxima aula aqui no canal Biologia Legal.